Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Primeira Igreja Batista de Itaperuna. E tenho esse canal aqui no YouTube com a finalidade de transmitir mensagens da Palavra de Deus, mensagens de ensino, de salvação, de consolo, de conforto, de encorajamento. Nossa mensagem de hoje tem como título 4 princípios para o sucesso da família e está baseada na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, começando do versículo 18 e indo até o versículo 1 do capítulo 4. Leamos. Esposas, sujeite-se cada uma a seu marido, como é próprio a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua esposa e nunca a trate com aspereza. Filhos, obedeçam sempre a seus pais, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Escravos, em tudo obedeçam a seus senhores terrenos. Procurem agradá-los sempre, e não apenas quando eles estiverem observando. Sirvam-nos com sinceridade por causa do seu temor ao Senhor. Em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Lembrem-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa e de que o Senhor a quem servem é Cristo. Mas se fizerem o mal, receberão de volta o mal, pois Deus não age com favoritismo. Senhores, sejam justos e imparciais com seus escravos. Lembrem-se de que vocês também têm um Senhor no céu. Para entender bem essa passagem, é preciso explicar que o conceito de família, na época em que Paulo escreveu a sua carta aos Colossenses, era diferente do conceito de hoje. Na verdade, a casa era o local de trabalho de todos. Por exemplo, até os próprios banqueiros tinham a sua prestação de serviços bancários na sua própria casa. Assim, então, os servos ou escravos, como diz a passagem aqui, em outras traduções de servos, eles também faziam parte da casa, da família. Por isso, Paulo inclui essa classe aqui no seu ensino. Ele não fala só de marido, de esposa e de filhos, mas fala também dos servos. Isso é importante, porque isso faz parte de ensinos preciosos que nós queremos incluir queremos citar nesta mensagem. Nós queremos falar de 4 princípios para o sucesso da família. Na passagem anterior a essa, no trecho que vai do versículo 1 ao 17 do capítulo 3 dessa carta, anterior ao trecho que nós lemos, nós temos algumas coisas muito interessantes. Paulo está ensinando sobre como a igreja deve proceder. Então, está ensinando sobre comportamentos na igreja que se refletem no lar e vice-versa, comportamentos do lar que se refletem na igreja. Então, aqui nós temos, nessa passagem que tomamos como base, 4 princípios para o sucesso da família. E o primeiro deles é o princípio da fé. E queremos citar para isso não um versículo do trecho que lemos, mas do anterior, o versículo 17, que diz assim: tudo quanto fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. Paulo está dizendo o seguinte, que a fé em Jesus permeia tudo que somos e tudo que fazemos e tudo que dizemos.
Em tudo que nós procedemos, deveríamos dizer o que o Senhor Jesus faria se estivesse no meu lugar. Então, consideremos que Jesus é um membro invisível da família. Ele está lá, como ele mesmo prometeu, disse: eu estarei convosco todos os dias. E ele disse que nos daria o Espírito para nos guiar em toda a verdade, para nos fazer lembrar aquilo que ele ensinou. Portanto, a nossa fé em Jesus, ela está nos nossos relacionamentos familiares. Por isso que Paulo diz aqui que a esposa deve sujeitar-se ao marido, porque isso é próprio de quem está no Senhor. Os filhos devem obedecer a seus pais, porque isso agrada ao Senhor. E os servos também devem trabalhar como se estivessem trabalhando para o Senhor. E especificamente com respeito ao marido, nós queremos citar uma passagem paralela a esta, que está na carta aos Efésios, onde Paulo ensina também sobre relacionamentos familiares, e ele diz assim: maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Portanto, quando Paulo está falando aqui na carta aos Colossenses que o marido deve amar a sua esposa e nunca tratá-la com aspereza, ele está pensando na relação entre Cristo e a igreja, como ele compara lá na carta aos Efésios. Cristo amou a igreja, se entregou por ela, e assim também o marido deve amar a sua esposa e se entregar e se sacrificar por ela. Então, eu creio que toda esposa desejaria, seria o ideal para ela que o seu marido a amasse como Cristo ama a igreja. E ela então se submeteria de bom grado, voluntariamente, com toda alegria, a um marido desse tipo. Então, o princípio da fé é o princípio que permeia, que impregna toda a vida da família, todos os relacionamentos familiares. Se nós estabelecermos, como um princípio que a fé no Senhor Jesus, a presença do Senhor Jesus, os ensinos do Senhor Jesus é que devem pautar os nossos relacionamentos, então a família terá sucesso. O segundo princípio é o princípio da submissão. Nessa passagem paralela de Efésios que nós citamos, Paulo começa a passagem dizendo: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então, o princípio da submissão, ele não é somente da esposa ao marido e dos filhos aos pais, e nem dos servos aos patrões, mas é também um princípio para toda a família, inclusive do marido aos demais. O marido submete-se a Cristo, e Cristo é o cabeça da igreja. Diz aqui, na passagem paralela de Efésios, diz assim: o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Então, ele está completando o ensino anterior. Esposa, sujeite-se cada um a seu marido como o Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Nesses tempos em que se discute tanto a igualdade de gêneros, em que se batalha tanto por isso, tem se interpretado mal esta passagem, aliás, não só essa, mas todas as passagens da Bíblia que se referem a isso, porque a Bíblia não está falando de tirania, nem de um domínio despótico de uma pessoa sobre outra. A Bíblia está falando de liderança. Lá no início, no livro de Gênesis, diz lá que o homem, ao receber a sua esposa, disse: esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então, ele
buscaria e trabalharia e lutaria por sustentar e amar aquela pessoa que era como ele mesmo. Nós já vamos falar sobre isso daqui a pouco. Né? Então, no princípio da submissão, todos se submetem uns aos outros, mas é preciso deixar bem claro o ensino da Bíblia que a família é uma relação de pessoas iguais sob a liderança do chefe da família, do pai. Ele é o cabeça da família. Não porque ele é um tirano, ele é um déspota, mas porque ele conquista essa liderança através do amor, através do cuidado, através da proteção, através do apoio que dá à sua família. O terceiro princípio é justamente o princípio do amor. Nesta passagem anterior de Colossenses, do capítulo 3, no versículo 14, Paulo diz assim: acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Traduções mais antigas dizem que revistam-se do amor, pois o amor é o vínculo da perfeição. E eu fiquei intrigado com isso, fui pesquisar e descobri que lá na língua grega, que é a língua original em que foi escrito o texto aqui de Colossenses, a palavra ela tem um sentido que nós podemos explicar como se alguém estivesse fazendo um embrulho para presente, um pacote para presentear alguém. Então ela capricha no papel de presente, ela capricha em todos os detalhes e por último ela coloca uma fita bonita, um laço bonito. Então a ideia é essa, que o amor é o laço que une tudo. É o vínculo da perfeição. Aquela fita e aqueles laços é que dão um quê de perfeição ao embrulho para presente. E dá aquela beleza toda. O amor, diz aqui, é o que une todos nós em perfeita harmonia. O ensino de Jesus foi: amem uns aos outros, assim como eu amo vocês. O amor é de Deus, diz o apóstolo João. E ele diz: quem não ama não conhece a Deus. Nós começamos falando do princípio da fé. Então dissemos que é preciso que nossos relacionamentos na família estejam pautados pela fé em Jesus, e assim nós teremos sucesso. Continuamos dizendo do princípio da submissão, que é o princípio da liderança na família. E agora nós estamos falando do princípio do amor. Então, quando nós amamos uns aos outros, tudo que nós fazemos é de coração. Como se nós estivéssemos fazendo isso ao próprio Senhor Jesus. É o que diz aqui. Tudo quanto fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus o Pai. Então é por amor que a esposa submete-se ao marido, por amor que o marido lidera a família, é por amor, lidera e sustenta a família, né? É por amor que os pais obedecem, os filhos obedecem aos pais, é por amor que os demais agregados também servem e trabalham, é por amor que fazemos qualquer coisa. E se não for por amor, então não adianta nada. O apóstolo Paulo diz, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, ele diz o seguinte: se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecias e entendesse todos os mistérios de Deus, e tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que me
permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se desse tudo que tem aos pobres, e até entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, de nada me adiantaria. O amor é paciente e bondoso, o amor não é ciumento, nem presunçoso, não é orgulhoso, nem grosseiro, não exige que as coisas sejam à sua maneira, não é irritável nem rancoroso, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Se nós pautarmos a vida da nossa família pelo princípio do amor, nossos relacionamentos por esse princípio, então a família terá sucesso. O último princípio que nós queremos mencionar é o princípio da igualdade. O último versículo que nós temos aqui nessa passagem de Colossenses, aliás, o último não, o penúltimo, diz assim: Deus não age com favoritismo. Em outra passagem, a Bíblia diz: Deus não tem prediletos. E numa versão antiga diz: Deus não faz acepção de pessoas, quer dizer, Deus não escolhe pessoas. Todos nós somos iguais perante a Deus. Eu já mencionei a passagem lá do início de Gênesis, em que o homem diz: Este é osso dos meus ossos, diz para a mulher, quando a recebeu, né? Osso dos meus ossos, carne da minha carne. Igual a mim. Igual a mim. Somos todos iguais na família. Todos iguais perante Deus. Não há ninguém melhor do que o outro. Não há diferença de hierarquia de gênero. Apenas a liderança do marido, mas sempre respeitando que somos todos iguais. Se a família respeitar nos seus relacionamentos os direitos de cada um dos membros, então nós teremos aí o princípio da igualdade e a família terá sucesso. A lei do amor é sempre melhor do que o amor da lei. Então, na verdade, o princípio do amor é o maior desses 4 princípios e ele está ligado a todos os demais, né? Nós amamos a Cristo e por isso nós queremos que a vontade de Cristo seja realizada na família. Nós amamos a Cristo, por isso nós nos submetemos uns aos outros. Nós amamos a Cristo, por isso nos consideramos iguais uns aos outros. Algumas pessoas são muito legalistas. É isso que se refere à expressão o amor da lei. Elas estão sempre prontas a defender seus direitos, suas prerrogativas, elas têm amor ao que elas têm direito. Mas a lei do amor diz que é preciso renunciar, que é preciso tolerar, que é preciso perdoar, que é preciso amar. Que Deus nos abençoe.